Glória a Deus, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus, mas eu gostaria de convidar você a fazer uma oração diferente antes de nós lermos a palavra de Deus em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Acharam? Acha aí Mateus capítulo 14. Nós vamos ler uma passagem das Escrituras, mas eu quero orar com você. Diz assim, Mateus capítulo 14. Você conhece esse texto, porém eu quero trazer uma revelação para você dentro do tempo que Deus nos deu. O Senhor tem nos colocado dentro de uma campanha de milagres. Ele disse que Ele é o Senhor, um Deus de milagres. E todos esses dias de campanha, quando o Senhor me deu a campanha, todos os textos que o Senhor me deu foram dentro de milagres, né? A primeira noite foi sobre Jericó, depois sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vimos os milagres com relação a Davi derrubando Golias. Nós vimos Moisés atravessando o Mar Vermelho, Abraão saindo da terra prometida, e saindo de sua terra indo para a terra prometida. E vimos sobre a viúva de Naim. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse milagre de Pedro andando sobre as águas no capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira, vamos fazer uma oração e vamos preparar o nosso coração através de uma adoração. Amado Deus, nós estamos na Tua presença, com a Tua palavra aberta, Senhor. Tua palavra que o Teu Espírito Santo trouxe para nós. Revelação do alto, revelação através dos profetas, dos Teus apóstolos, homens que o Senhor encheu com o Teu Espírito, e o Senhor iluminou, o Senhor capacitou, Senhor, trazendo a revelação, para que eles escrevessem exatamente o que estava no teu coração. E nós estamos com a tua escritura aqui nesta noite. Abençoa-nos, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada um que está aqui, Senhor. Sobre esse que veio para te adorar, sobre esse que veio simplesmente ao culto porque é quinta-feira, mas também sobre essa vida que veio para cá esperando o teu milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra as janelas dos céus e prepare algo novo para os teus filhos nesta noite, para a minha vida e para eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Pode cantar. Meu Senhor, tua presença é meu repouso.
na rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Começando. Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é meu refúgio. És o meu fundamento, o meu alicerce. A rocha que é mais alta, a minha fortaleza, a água da minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Fale para Deus que você está firme nele e que você está pronto para aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Faça a tua oração, fale para Deus: Senhor, eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para mim. Eu estou firme nas tuas promessas, eu estou firme na tua palavra, eu estou firme no conhecimento que o Senhor tem trazido sobre a minha vida. Traz, ó Deus, a revelação sobre a nossa vida, Senhor. Tens o meu coração. Peço que em nome de Jesus o Senhor ministre no nosso coração nesta noite e que o Senhor nos faça crescer na revelação da Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a passagem de Pedro andando sobre as águas. Deixa eu compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo estava ministrando à minha vida, porque eu não gostaria de trazer para você algo que você já tenha escutado desse texto. Mas a ministração dessa noite, ela começa na terceira palavra do versículo 1. Eu queria começar a ministração dessa noite trazendo para você o entendimento da terceira palavra do versículo que nós lemos, do primeiro versículo que nós lemos, do versículo 22, que diz assim: e logo a seguir compeliu Jesus. Fale comigo, compeliu Jesus. Essa palavra no português é a mesma palavra do original, ela é uma palavra extremamente importante aqui, para nós entendermos o que Jesus vai fazer. Porque essa palavra compelir quer dizer que o Senhor forçou os discípulos a irem para o barco e deixarem Ele. Essa palavra ela é uma palavra muito forte, tanto no português
quanto no original. É uma palavra que diz assim, que Jesus forçou, que Jesus obrigou eles. Porque eu acho que você, como eu, pensa um pouquinho sobre esse texto, né? Jesus está com os discípulos, ele acabou de fazer a multiplicação dos pães, está todo mundo feliz, sobrou um monte de cesto de alimentos ali, estão todos contentes, e de repente Jesus vai para o monte orar, e os discípulos? Os discípulos vão deixar isso assim? Ninguém vai ficar com Jesus? Então existe uma explicação por que Jesus vai subir para o monte para orar sozinho, porque Jesus obrigou eles, Jesus forçou eles. É como se Jesus tivesse, olha bem o que eu vou falar, hein? Olha bem meu parênteses aqui, é como se Jesus tivesse brigado com eles. É óbvio que Jesus não iria brigar, mas como se Jesus tivesse falado, olha, vocês têm que sair daqui, vocês vão lá, vão entrar no barco e passa para o outro lado. Vai lá para o outro lado do mar que nós vamos nos encontrar. E eu particularmente, por conhecer um pouquinho o Mar da Galileia, já estive ali várias vezes, eu acredito que eles conseguiram ver, quando eles entraram no barco, eu acredito mesmo, que eles conseguiam ver Jesus nos seus movimentos ali sobre a terra. Porque quem já foi lá no Mar da Galileia, um dia em nome de Jesus você vai, fala para quem está do seu lado, um dia você vai, né? Ou você vai vivo ou você vai espiritualmente, porque um dia todo mundo vai lá para Jerusalém. Mas se você algum dia for para Jerusalém, lá no Mar da Galileia, aliás, na Galileia, né, você vai ver que as coisas são muito próximas. Você consegue até ver o outro lado do lago, porque a gente chama Mar da Galileia, mas é o Lago da Galileia, né? Você consegue ver a outra margem do outro lado, não é muito longo, não é muito grande. Eu acredito que os discípulos conseguiam ver Jesus, uma vez que Jesus forçou eles a entrar no barco, praticamente mandou, né, eles entrarem no barco e saírem dali. Jesus agora então dispersa aquela multidão. Lembre-se, já estamos no final do dia, estamos no final da tarde. Jesus dispersa a multidão e Jesus começa a subir o monte para orar. Eu acredito que eles estavam olhando Jesus, por isso até que estava escrito, eles veem Jesus subindo ao monte para orar, uma vez que Jesus dispersou a multidão. E agora aquele barco, começa a imaginar a cena, o barco vai se afastando e Jesus vai subindo o monte, e o barco vai se afastando e Jesus vai subindo o monte, e eles vão olhando, e chega uma hora que eles já não conseguem mais ver Jesus. Por que eles não conseguem mais ver Jesus? Porque escurece, chegou ao ponto de ficar muito escuro. E eu fico perguntando, né? Jesus sabia o que ia acontecer, sim ou não? Jesus sabia que aquele barco se afastaria, Jesus sabia que ia ter um vento contrário, Jesus sabia que os discípulos iam ficar com medo. Eu tenho certeza que Jesus já tinha o plano. Você não concorda? Eu tenho certeza que Jesus já tinha o plano. Entra no barco e vão lá, que eu quero ensinar vocês alguma coisa. E aí é que está o segredo. O que é que Jesus queria ensinar? Porque, olha, abre um pouquinho, você está em Mateus, vira um pouquinho as páginas aí de Mateus, vamos para João capítulo 16, olha o versículo 25 de João capítulo 16. O que está escrito em João 16, versículo 25? Coloca aqui para a gente, ó. O que está escrito? Estas coisas vos tenho dito por meio de... Jesus estava falando por meio de figuras, mas haveria um momento em que Jesus falaria de forma aberta. Tem muita coisa que Jesus foi fazendo que os discípulos só entenderam depois. Pode voltar lá para Mateus capítulo 14. Mas Jesus fez muitas coisas, falou muitas coisas por meio de figuras, para ensinar os discípulos. E eu fico imaginando, você também tem que imaginar, que Jesus já tinha esse plano de se encontrar com os discípulos no mar. E ele então precisava que os discípulos entrassem no barco. Por isso que Jesus forçou eles a entrarem no barco. Olha, dentro do meu plano, para o meu plano dar certo, vocês têm que entrar nesse barco. E vocês têm que se afastar. E o plano deu certo. Jesus os forçou, Jesus reclamou deles para eles entrarem no barco, o barco se afastou, Jesus sobe no monte, o plano está dando tudo certo. Mas o que é que Jesus queria nos ensinar? Bom, eu não posso afirmar algumas coisas aqui
que não estão escritas, mas eu posso afirmar algumas coisas que eu sei das Escrituras. Todo esse evento que está acontecendo aqui está acontecendo no mar da Galileia. E mar, nas Escrituras, eles se referem às nações. E quando o mar está em movimento, nas Escrituras, está falando de agitação, está falando de movimentos, de ações, muitas vezes até demoníacas. Não dá tempo de nós lermos, mas quando você abre lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, diz que a besta vai surgir do mar, o anticristo vai surgir do mar. Isaías, eu anotei aqui alguns textos para você que gosta de estudar a palavra de Deus. Isaías capítulo 17, coloca aí para mim, Isaías 17, versículo 12, diz que há um bramido dos mares, e esse bramido dos mares é o rugido das nações. Isaías 17, 12, está vendo? Salmo 65, 7, fala também que esse ruído das águas são o ruído de muita gente. Jeremias 51, 42 fala que vem do mar, Babilônia, né? Que é coberta de tumultos por causa das nações. As nações vão ser tumultuadas por causa de Babilônia. Então, esse evento que está acontecendo no mar. E o mar tem um símbolo de nações, tem o símbolo de tumulto, tem o símbolo de agitação, tem o símbolo de tempestades, de dificuldades. E é exatamente isso que vai acontecer ali. Acontece uma tempestade. E aqui eu começo a aprender algumas coisas que Jesus quer mostrar para os discípulos e quer mostrar para nós. Enxergue a cena, Jesus subindo no monte e o barco se afastando. E alguém poderia dizer assim dentro daquele barco: nós estamos sem Jesus, Jesus não está perto. Jesus ficou e nós estamos sozinhos aqui. Porque houve uma outra tempestade que Jesus estava dentro do barco e dormindo, lembram dela? Mas Jesus estava dentro do barco. Só que dessa vez Jesus não está no barco. E algumas coisas que a gente começa a aprender, uma vez que a gente olha para o mar, e o mar tem esse símbolo de nações, de alvoroço, de dificuldades, de coisas improváveis, de coisas perigosas, porque o mar apresenta tudo isso. Nós vemos agora alguns ensinos que Jesus está trazendo para os discípulos, que apesar de parecer que ele está longe, de parecer que ele não se importa, ele está ali presente, ele está ali junto com eles. Eu fico imaginando o coração dos discípulos ao verem o barco se afastando e o mar se agitando por causa do vento, e eles tendo um sentimento dentro deles: Jesus ficou lá. Eles sabiam onde Jesus estava, eles sabiam que Jesus estava no monte, assim como nós também sabemos que Jesus está nos céus. Nós sabemos que Deus está nos céus e que Ele habita na sua glória, mas eu creio que o Senhor quer nos ensinar algumas coisas por meio dos seus milagres, que no meio das tempestades, no meio das dificuldades, Ele está ali presente. Ainda que para nós Ele está no céu, e ainda que para nós Ele muitas vezes parece que não está perto de nós, diante da nossa dificuldade, o Senhor vem mostrando para os discípulos que Ele estava ali. Ele não era um fantasma, Ele não era um espírito, Ele era o próprio Senhor que estava ali. Ele diz na sua palavra que de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus fala isso na sua palavra: eu nunca vou te deixar. E esta questão da presença de Deus, ela é muito importante para nós, irmãos. Eu preciso que você entenda o que Jesus quer que você sinta e entenda dessa revelação. Porque no meio das dificuldades, o que a gente olha? No meio da dificuldade, aonde que Pedro olhou? Nós temos aqui Pedro mostrando o que acontece com uma pessoa quando ela está no meio da dificuldade. Os discípulos dentro do barco, para onde eles olharam? Para o vento, amém? Você já viu alguém falando assim: eu estou passando por um vento muito forte na minha vida? Já viu alguém falando isso? Vento é símbolo de dificuldades, amém? Amém?
Então, o que nós estamos vendo? O homem olhando para o vento, Pedro olhando para a força das águas. Mas o que Jesus quer que você enxergue? Que Ele não está no céu. Ele está diante de nós. A sua presença está com a gente. Irmãos, eu gostaria muito que você entendesse essa revelação do Senhor, porque lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus foi rejeitado pelo seu povo, em Mateus capítulo 12 é o texto da rejeição de Jesus. Jesus foi rejeitado ali. Quando é que ele foi rejeitado? Quando falaram que Jesus expulsava demônios pelo maioral dos demônios. Ali Jesus foi rejeitado. Mas Jesus fala uma coisa muito interessante lá em Mateus capítulo 12. O que ele fala? Ele fala assim: se eu expulso demônios no poder de Deus, então o reino de Deus é vindo sobre esse lugar. A presença de Deus traz a manifestação de poder e de milagre sobre a terra. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, para que você possa tomar posse de algumas coisas. Você sabe que Deus está nos céus, não sabe? Sim ou não? Sim. Mas se você precisa de um milagre, você precisa entender que o Senhor está do seu lado para fazer esse milagre. Você precisa experimentar da presença dEle do seu lado para que esse milagre aconteça. Jesus disse isso: se eu expulso demônios no poder de Deus, é porque o reino de Deus vem para esse lugar. A presença de Deus manifesta o poder do reino dEle. Se eu quero que milagres aconteçam na minha vida, eu não posso somente acreditar que Deus está nos céus, que esta é uma verdade, mas eu preciso ter a certeza que Ele está comigo ali para operar o que precisa ser operado. Você está entendendo? Pergunta para o teu irmão, você está entendendo? Você está entendendo que não adianta somente você falar assim, Senhor, como se Ele estivesse longe, você precisa falar com Ele como se Ele estivesse, realmente Ele está diante de você, porque a presença de Deus vai manifestar um milagre. Quando a presença de Deus está num lugar, o Senhor está num lugar, o milagre vai acontecer, porque Ele traz o seu reino junto com Ele. Quando um demônio sai, escute, olhe para mim, eu estou aqui com uma pessoa que está com um demônio, e eu vou expulsar o demônio dessa pessoa. A hora que eu falo para esse demônio sair, eu falo o nome de quem? O nome de quem? Jesus. Quando eu falo em nome de Jesus, o que eu estou falando? Que o que eu estou fazendo é o que Jesus está fazendo. Então eu estou trazendo a manifestação da presença dEle para esse lugar. Amém? Eu estou trazendo a manifestação dEle para esse lugar. Eu estou crendo que aquilo que... é como se... Você precisa enxergar isso. É como se Jesus estivesse do meu lado e eu estivesse aqui com uma vida que está sofrendo, que está sendo machucada pelo demônio, e agora eu olho para Jesus e eu falo, Jesus, vamos? E Jesus fala, vai. E eu falo, em nome de Jesus saia. E agora essa vida que está sendo atormentada, machucada, ferida, vai ser liberta pelo demônio, porque Jesus traz o seu reino sobre esse lugar por meio da sua presença. Se eu quero milagres na minha vida, eu não posso simplesmente ficar olhando para o céu e imaginando que o Senhor está sentado num trono, porque Ele está. Um Deus que é onipresente está em todos os lugares. Jamais vamos entender isso, mas essa é a verdade. E já que eu acredito que Ele é onipresente, eu preciso também acreditar que Ele está junto comigo na hora que eu preciso de um milagre. Porque nós estamos falando de milagres, irmãos, de um Deus que faz milagres, e muitas vezes nós estamos imaginando que milagre? O milagre de uma pessoa ser curada de um tumor, o milagre de uma pessoa ser restaurada no seu casamento. Não, irmãos, eu estou falando de milagres que acontecem a todo tempo na nossa vida, e que eu preciso dessa presença para que esses milagres aconteçam. De uma pessoa, às vezes, que se levanta contra mim para me fazer mal, para me prejudicar, para me derrubar. Pessoas que têm inveja, pessoas que são dirigidas e controladas por demônios que querem o teu mal. Se você não tem a presença de Deus ao seu lado,
para que os milagres aconteçam, para que o Senhor possa mostrar que Ele está com você no meio desse mar, no meio dessa multidão, no meio dessas nações, dessas pessoas agitadas, querendo fazer o mal contra nós. Se você não acreditar que Ele está presente, você vai se precipitar, você vai afundar. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com os discípulos quando eles olharam para Jesus? Quando eles olharam para o mar e não viram Jesus? Gritaram, ficaram com medo. Agora veja a atitude de Jesus. A atitude de Jesus foi rápida. Jesus não deixa ninguém sofrendo. Fala para o teu irmão, Jesus não deixa ninguém sofrendo. Né? Porque se fosse um de nós, ia esperar ainda mais uns 5 minutos para os discípulos ficarem com mais medo ainda para fazer alguma coisa, né? Eu sei que alguns de vocês fariam isso. Mas Jesus não, Jesus imediatamente falou, ei, não precisa sofrer, sou eu. Sou eu. O Senhor quer que a gente entenda que no meio das dificuldades, no meio dessas dificuldades da vida, ainda que pareça que Ele não está presente, eu preciso crer que Ele está presente. Eu preciso crer que Ele está junto comigo. Isso tem que ser uma verdade na minha vida. Fala para o teu irmão, você é a igreja. Fala para o teu irmão, nós somos seres espirituais. Você sabe que Paulo fala em Tessalonicenses que nós somos espírito, alma e corpo. A maioria de nós fala que nós somos corpo, alma e espírito. Só que Paulo fala que nós somos espírito, alma e corpo. Porque nós fomos a imagem e semelhança de Deus no espírito. E eu preciso acreditar que o Senhor está perto de mim, no meio dessas tempestades, no meio dessas dificuldades, para que eu possa ver milagres, para que eu possa ver o Senhor fechando a porta, o Senhor fechando a boca dos leões. Eu creio, irmãos, em manifestações sobrenaturais de Deus, mas essas manifestações, geralmente, quem enxerga é quem está pronto para ver. Quem não está pronto para ver, não enxerga. Sabe quem vê muitos milagres? Quem quer ver milagres. Por que quem quer ver milagres vê muitos milagres? Porque ele está pronto para ver. Ele quer ver. E por que ele quer ver? Por que ele está pronto para ver? Porque ele tem certeza que o Senhor está ali para operar um milagre. E Jesus está apontando exatamente isso para nós, no meio de um mar de tempestades, no mar de vento contrário, no mar onde o certo parece que está errado, e o errado parece que está certo, num mar hoje de ideologias, num mar perverso, de homens perversos, de uma justiça perversa, de tudo que você vê, você não tem mais segurança mais em nada. Nesse mar, o Senhor está dizendo assim, eu não estou lá no monte não, eu estou aqui do teu lado. Eu não estou no céu não, eu estou aqui do teu lado. E eu estou pronto para fazer o milagre que você precisa acreditar nisso. Se eu crer nesse Deus, que os católicos creem, que os espíritas creem, que os outros creem, e que muitos crentes creem, um Deus que está sentado lá nos céus, e que me destinou para sofrer, não vai acontecer nada. Mas se eu creio num Deus que está ao meu lado e que diz que nunca me deixará, ele falou assim para os seus apóstolos, quando ele estava para ser assunto aos céus, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Acabaram os séculos? Então ele está conosco. Ele está com você. E você precisa trazer essa presença para perto de você. Você precisa invocar o Senhor para que Ele esteja perto de você. Existem algumas coisas que nós estamos sofrendo no mundo, que as palavras parecem serem bonitas, né? Nós falamos que nós temos uma conexão. O que é uma conexão? Conexão é quando a gente se conecta juntos para nós termos relacionamentos, comunhão e aprendermos, amém? Amém? Mas com Deus não existe esse tipo de conexão não. Com Deus existe a nossa aproximação, porque Ele é um Deus, Ele é Deus e nós somos pó.
Porém, esse que é Deus, Ele está perto de nós para nos ouvir. Essa é a história de que muitas vezes você olha e você fala assim, eu estou me conectado com Deus. Olha, irmãos, entenda, existem muitas coisas que as pessoas estão falando hoje que eu olho e falo, não sei de onde que as pessoas tiram isso, acho que falta ler um pouco mais de Bíblia, né? Mas você tem que entender que Ele é Deus, e eu me aproximo dEle e entendo quem Ele é para invocar Ele na pessoa dEle, como Deus. E se eu o invoco como Deus, eu vou ter uma resposta de Deus sobre a minha vida. Você consegue entender isso? Amém? Mas olha uma outra coisa que a gente aprende no meio disso. No meio dessas tempestades, Ele está presente. Mas no meio das tempestades, o Senhor nos mostra que Ele vai agir no tempo certo. Fale comigo, no tempo certo. Vocês viram a imagem que eu desenhei aqui para vocês? Porque a gente aprende às vezes por ilustrações, né? O monte, Jesus subindo e o barco se afastando. Jesus subindo e o barco, e chega um momento que eles não conseguem enxergar mais Jesus. Por quê? Por quê? Porque escureceu, né? Muito bem, porque escureceu. Isso aqui que Jesus está fazendo com os discípulos é mais ou menos 5, 6 horas da tarde. E agora Jesus vai aparecer no meio desse mar por volta das 3 às 6 horas da manhã. É o horário que Jesus vai aparecer. Bastante tempo? Sim ou não? O que vocês acham que estava acontecendo no coração dos discípulos, que conforme o barco ia afastando, e Jesus não está ali, e o barco vai afastando? Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada aflição? Já ouviu falar da palavra aflição? Ela é bíblica, essa palavra chamada aflição. Lá em João 16, Jesus falou o seguinte: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra aflição, ela se refere a uma prensa, a quando nós somos prensados. Quando nós somos o quê? Aflição quer dizer quando você está sendo apertado. Essa é a definição correta da palavra aflição, quando eu sou prensado. Eu não vou falar sobre isso, mas tem uma pregação legal que se chama sobre a azeitona, né? Quando a gente prensa a oliveira, a azeitona, são 4 tipos de prensa. Alguns falam 5, mas são 4 tipos de prensa. Primeiro é o óleo que sai para o sacerdote, o segundo é o óleo para a comida, o terceiro é o óleo para a lâmpada, e o quarto é o óleo que vai para a purificação, que vai fazer o sabão e vai purificar para enfermos e assim por diante. Em qualquer fase da prensa, algo bom vai acontecer. Alguém pode falar glória a Deus? Qualquer fase da prensa, algo bom vai acontecer. Só que você precisa entender o seguinte: Jesus apareceu entre 3 às 6 horas da manhã. Pensa comigo, no momento em que os discípulos estão aflitos. Para você ele demorou ou não? Não, vamos ser sinceros, para nós, aqui nós. Você acha que Jesus demorou ou não? Eu acho que ele demorou, ele devia ter aparecido antes. Sim ou não? Eu acho. Talvez você seja uma pessoa muito mais assim, capacitada, e você olha, não, eu já sempre acreditei que... Mas eu acho que Jesus podia ter chegado antes, gente. Afinal, ele mandou o barco se afastar, ele estava vendo, não podia logo às 9 horas da noite, 10 horas, já entrava no barco logo com eles. Mas Jesus deixou aquele clima, Jesus deixou aquilo acontecer. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Porque Jesus sabe o quanto que nós precisamos aprender e o quanto que nós temos que passar por algumas prensas. Ele sabe quem é você. Em Provérbios diz que se o homem não quebrar sua cerviz, se o homem não se curvar, Deus quebra. Deus quebra.
Alguns dizem que a porta do céu, ela é estreita. E essa questão de estreita não é somente de finura, mas também de altura. Que para entrar por ela, você tem que entrar agachado. Não, calma, hein? No céu não acredito que tem porta assim. É uma forma do Senhor estar, por meio de figuras que nós vimos lá em João 16, o Senhor está ensinando que para entrar no céu não é tão fácil quanto as pessoas pensam. É fácil porque nós vamos para o céu pela graça, mas isso custou muito ao Senhor. E Ele espera que nós agora nos quebremos. Existem momentos que parece que o Senhor está demorando, mas não é que Ele está demorando, Ele está querendo ver a nossa condição de nós sermos prensados e no momento certo Ele vai agir. Fale comigo, no momento certo. Escute, Deus não se atrasa. Eu sei que você já deve ter ouvido alguém falando assim, Jesus está demorando para vir. Já ouviu alguém falando isso? Eu já falei. Mas Jesus não está demorando, porque Ele não atrasa. Ele está no tempo certo. Nas aflições da nossa vida, Ele está presente e Ele vai agir no tempo certo. No momento certo. Eu creio que Jesus estava ensinando algo para os discípulos, que Ele estava ali, e estava ali para acudi-los no momento certo, naquele horário. Existem coisas que o Senhor quer que a gente passe a confiar nele, porque existem orações, eu vou falar das minhas orações, existem orações que eu faço para Deus, que são orações totalmente sem fé. Eu sei que a sua é diferente da minha. Mas tem coisas que eu peço para Deus que eu falo, Senhor, o Senhor precisa fazer isso agora. E sabe por que eu estou falando para Deus que Ele tem que fazer agora? Porque eu não estou acreditando que isso que eu vou suportar ou que eu vou conseguir ver isso depois. E Jesus não me responde. Passa a ser às vezes um mês depois e eu continuo vendo a coisa viva ainda. O problema está vivo. E eu achava que eu não ia aguentar mais uma hora, e já passaram-se 30 dias, eu continuo vivo. Mas você viu a minha oração? Senhor, o Senhor precisa fazer isso agora. Por que eu estou falando isso? Porque eu não acredito que eu vou sobreviver, que vai dar certo, que Deus está no tempo certo, de que eu dependo dEle, de que Ele sabe o que está fazendo, de que Ele sabe o quanto eu estou sendo pressionado, quanto eu estou aflito naquela situação, e por causa dessa minha aflição, essa pressão, Ele está ali tirando, né, os azeites da vida, né, as prensas da vida. Não sei quanto a você, mas muitas vezes minhas orações são sem fé. E aí eu me vigio e eu falo, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor fazer isso hoje, mas eu quero te dizer que eu confio no Senhor, quer seja hoje, quer seja amanhã, vai dar certo, porque o Senhor está agindo. Agora sim, agora eu estou colocando minha oração da forma correta para Deus. Mas tem uma terceira e última coisa aqui, que eu preciso falar para vocês, porque já está acabando o meu tempo. Sobre esses momentos de aflições no mar, onde o Senhor, que parece que está no céu, Ele está perto, e Ele é um Deus que vai agir na hora certa. Mas tem uma outra coisa, eu queria te fazer uma pergunta, quantos aqui querem? Só levanta a mão quem tem que levantar a mão mesmo, hein? Tá bom? Está preparado? Só levanta a mão quem tem que levantar a mão, se você não quiser, não levanta. Quantos aqui querem realmente glorificar o Senhor Jesus? Levanta a mão. Quer glorificar Jesus? Então preste atenção no que eu vou te trazer de entendimento. O último versículo desse texto diz que, e os que estavam no barco, versículo 33, os que estavam no barco, o quê? Adoraram a quem? A Jesus, o adoraram. E falaram o que de Jesus?
Antes de chegar nesse versículo, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que eu acredito, que quando eu chegar no céu, nós podemos rir junto, tá bom? Mas eu, quando chegar no céu, uma das pessoas que eu quero conversar é com Pedro. Porque eu acredito que quando Jesus viu Pedro, Jesus olhou para Pedro, quando Jesus foi escolher Pedro, ele falou assim: esse é o cara. Eu preciso dele. Eu creio que Jesus falou isso de Pedro. Eu realmente acredito isso. Que Jesus falou assim: Pedro, eu preciso de você, porque você vai fazer parte de muitas coisas que eu quero ensinar aos meus filhos. Versículo 33, vocês acham que eles adoraram a Jesus e declararam que ele é o Filho de Deus? Agora eu vou te dar duas respostas. Porque Jesus andou sobre as águas? Ou porque Jesus fez Pedro andar sobre as águas? Vou fazer de novo a pergunta. Vocês acham que eles declararam que Jesus era o Filho de Deus porque Jesus andou sobre as águas? Ou porque ele fez Pedro andar sobre as águas? Calma, você já sabe a resposta, eu não sei. Então me conta que eu não sei. Mas, deixa eu dizer uma coisa, né? Nessa época, na época dos apóstolos, existiam, como hoje, né? Vocês estão vendo aí algumas notícias que tem uns discos voadores aí aparecendo, que tem uns ETs aí pela Terra, já viram essas notícias? Toda hora, gente, eu tenho 62 anos, toda hora tem um ET aparecendo em algum lugar, nunca tiraram foto, a toda hora, desde que eu era pequenininho, já tinha ET, desde que eu era pequenininho. Então, na época de Jesus, não era sobre os ETs que eles falavam de fantasmas, porque existia muita mitologia grega, e a influência grega nessa época romana era muito forte, e eles acreditavam em muitos deuses, muitos espíritos. Tanto é que aquele homem que estava há 39 anos enfermo, estava diante de uma piscina romana, esperando que um anjo balançasse as águas, para ele ser curado. Aquilo tudo era pagão, o tanque de Betesda. Então, para eles, na cultura deles, essa questão de que alguém poderia andar sobre as águas, um Deus das águas, isso aí estava lá. Eles não acreditavam, mas de repente viram Jesus andando sobre as águas. O que eles falaram? É um fantasma. Os caras aí, os gregos estavam certos, os romanos estavam certos. Aí Jesus falou imediatamente: não, sou eu. Não vai falar que é outro, não, sou eu. Porque se demorasse um pouquinho mais, eles já iam dar outro nome para Jesus. Lembra? Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Uns falam que é João Batista, outros dizem... Eu acredito que se Jesus tivesse demorado um pouquinho mais, já iam dar um nome para ele ali. Jesus fala imediatamente: sou eu. Mas até aí, alguém andar sobre as águas, um fantasma, poderia acontecer. Mas alguém fazer alguém andar sobre as águas, esse tinha que ser Deus. Porque ele andar sobre as águas, um Deus anda sobre as águas. Mas fazer alguém andar sobre as águas, verdadeiramente esse é o Deus. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Alguém, quando Pedro entrou no barco, falou para Pedro: ei, Pedrão, que furada, hein, cara? Eu duvido que alguém falou isso. Eu acho que todo mundo olhou e falou assim: você deu vários passos, hein, Pedrão? Vou até escrever que você andou sobre as águas. Então, deixa eu trazer uma palavra para você. Nessas tempestades, o Senhor está presente. Nessas tempestades, Ele está perto de você e a presença dEle tem que ser invocada. Nessas tempestades, Ele vai agir na hora certa. Você tem que crer. Mas você tem que estar pronto para ser usado por Deus e para glorificar o nome dEle. Para sair do natural. Todos os outros estavam dentro do barco e ficaram no natural. É um fantasma. Não, sou eu. É Jesus. Mas Pedro saiu e foi avante. Jesus não o criticou. Jesus não disse. Jesus sabia que ele ia afundar?
Sim ou não? Vamos lá, Jesus sabia que ele ia afundar? Gente, então por que Jesus não mandou ele ficar no barco? Jesus já tinha fez isso mais para frente. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus então, ele falava antes da coisa acontecer. Por que Jesus não falou para Pedro: fica aí, rapaz, você vai afundar se eu te chamar? Porque Jesus se alegra quando nós vamos além. Jesus se alegra quando nós aceitamos desafios pela fé. Porque o que fez ele afundar foi a falta de fé, mas ele começou a andar pela fé. Jesus se alegra quando você tem certeza da sua presença. Jesus se alegra quando você tem certeza de que Ele vai agir no tempo certo. E você olha, e você, por essa certeza de que Ele está presente, de que Ele vai agir no tempo certo, você decide andar sobre as águas. Você decide fazer aquilo que não é normal, para glorificar o nome dEle. Feche a sua Bíblia. Nós vamos orar. Milagres, irmãos, o Senhor, Ele faz nas nossas vidas. O que eu preciso é começar a enxergar mais Ele à minha volta. Eu preciso estar aberto para esses momentos. Quanto mais eu entender da presença de Deus à minha volta, mais eu estou pronto para ver Ele fazer as coisas. Quanto mais eu continuar com esse coração religioso de que Deus está nos céus, eu estou aqui para sofrer, menos eu vou ver de Deus sobre a minha vida. O Senhor quer que você tenha certeza que Ele está junto com você. Eu vou te afirmar que Ele quer tanto que você tenha essa certeza, que Ele disse em João capítulo 14, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Consolador, Ele estará convosco, Ele estará em você. Jesus estava dizendo assim, eu quero estar com você, porque quando Jesus está com a gente, eu entendo que Ele está perto, eu estou pronto para ver as manifestações do seu reino. Eu estou pronto para ver os seus milagres. O que é que você muitas vezes espera que aconteça? Você espera que Deus haja imediatamente, porque senão você não vai aguentar? Ou você está pronto para olhar para o céu e falar, eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer. Não é fácil ser prensado. Aflição, ninguém quer ser afligido. Coloca para mim, por favor, o texto aqui de Provérbios. Coloca aí, por favor, Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. O que está escrito em Salmos 34, 19? São muitas o quê? As aflições do... Olha só que versículo lindo, são muitas as aflições do justo. Nós somos muito pressionados. Mas o final do versículo é mais lindo, não é? O que diz no final? O Senhor vai me livrar de todas. É de alguma? É de todas. Aí você pode pensar assim, Odracil, você pode pensar assim, mas como é que o Senhor livra a aflição de todos? E aquele irmão que está aflito ali, que está sendo torturado e depois ele morre por causa do nome do Senhor Jesus? Então, o Senhor o livrou, agora ele não tem mais aflição, não tem mais tortura e ele está no céu. O Senhor o livrou de qualquer jeito. Sempre o Senhor vai livrar. É que a nossa forma de enxergar as coisas é sempre da forma física, humana. A forma de Deus ver é totalmente sobrenatural. Mas Ele sempre vai livrar. O que nós precisamos é confiar nele. Confiar nele. Feche sua Bíblia, feche seus olhos. Quero orar com você nessa noite. O que é que você precisa e que você precisa sentir mais a presença de Deus no teu casamento, na tua vida, nos teus negócios? Que tipo de oração você tem feito a Deus? Uma oração com fé ou sem fé? Tendo a certeza de que Ele vai operar?
Você tem certeza que Ele está perto de você todo o tempo? Ou o vento tem te feito desviar os olhos dele e tem te feito acreditar que Ele não está perto de você, que Ele está lá no monte, está lá no céu? Peça para Deus nessa noite, fale: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter a certeza que o Senhor está sempre do meu lado. E quando eu orar, eu quero falar com o Senhor como se realmente o Senhor estivesse do meu lado, para que a Tua presença traga o Teu reino. Talvez essa noite seja a noite de você falar para Deus: Senhor, me perdoe por eu querer acelerar as coisas na minha vida. Eu já tentei acelerar algumas coisas na minha vida. Quando eu era um pastor com 33 anos, eu queria que Deus tivesse me dado uma igreja com uma multidão. E eu entendi que se o Senhor tivesse feito aquilo comigo, eu teria me corrompido, eu teria me afastado dEle. Eu teria me machucado. E o Senhor foi me tratando, foi me quebrando, foi me esmagando. Por quê? Porque Ele sabe o tempo, Ele sabe o momento certo de agir. Mas seja qual for a prensa, em todas elas vai ter um resultado bom. Quer seja para uma unção, um óleo de sacerdócio, quer seja para alimento, quer seja para iluminação, quer seja para cura, sabão. O que nós temos é que confiar nele. Confiar que Ele está agindo. E passarmos a orar como o apóstolo Pedro nos ensina. Se o Senhor quiser, Tiago fala isso, né? Se o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Porque eu tenho certeza que Ele está cuidando daquele momento. Então eu não preciso ficar preocupado. Como a minha filha falou aqui na hora do dízimo, a gente vale muito mais que um passarinho. Muito mais. Porque o passarinho não tem o espírito que nós temos, a imagem e semelhança de Deus. O passarinho não é filho de Deus, é uma criatura. Nós somos filhos. Eu tenho que confiar mais em Deus. E tenho que estar pronto para, através da minha vida, glorificar a Deus. Sabe, Deus quer glorificar o nome dEle. E sabe como que Deus glorifica o nome dEle? Através da nossa vida. Através da nossa vida. Quando eu exalto o nome dEle, quando eu oro por alguém, essa pessoa é curada, e as pessoas atribuem a glória a Deus. Sabe, assim como eu tenho certeza que Deus olhou para Pedro e falou: eu preciso de você, você vai ser a pessoa certa. Eu também tenho certeza que Ele falou a mesma coisa de cada um de nós. E Ele falou: eu preciso de você, você é a pessoa certa para fazer esse milagre no meio da tua família, para fazer esse milagre onde você trabalha, para que as pessoas passem a crer que eu existo. Você é a pessoa certa. Deus não errou em ter te escolhido. Não errou em ter colocado você onde Ele te colocou, na família que Ele te colocou, de ter feito você nascer nesse tempo que você nasceu. Deus não errou. Deus não está fora do tempo. Ele está no momento certo. Nós estamos no momento certo. Eu só preciso me render a Ele. E não fique com medo, porque se você afundar, Ele te levanta. O que você tem que fazer é andar, porque se você afundar, Ele vai te segurar na mão, Ele vai te levantar. Porque o mais importante agora é acreditar na sua presença. Fique em pé, por favor, vamos orar? Como é algo muito pessoal, eu quero que você ore aí onde você está. Eu vou orar com você daqui. Mas é algo para você levar para sua casa, para a tua vida.
Então abre o teu coração agora para Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor sabia de tudo o que ia acontecer. O Senhor sabia dos detalhes, porque o Senhor é Deus. Mas o Senhor, como homem, permitiu que tudo aquilo acontecesse, para que nós aprendêssemos que o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Que o Senhor age na hora certa. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está aqui nesse momento, diante da nossa vida. Manifesta o teu reino sobre a nossa vida. Eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, que a tua unção, o teu Espírito está aqui. Cura esse meu irmão agora, Senhor. Age sobre essa família agora, Senhor. Age sobre esse casamento agora, Pai. Sobre esses negócios, sobre a empresa, sobre os filhos, sobre esses filhos que os pais estão clamando, sobre os pais que os filhos estão clamando. Age agora, Senhor, sobre a nossa casa, porque nós confiamos em Ti. Senhor, muitas vezes parece que está demorando, mas nós sabemos, ó Deus, que diante dessas aflições, essa prensa, nós estamos no tempo certo, o Senhor está fazendo a coisa certa. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos, ajuda-nos a sermos humildes, assim como o Senhor esmaga a azeitona, assim também, ó Deus, que o Senhor possa nos quebrar, para que nós sejamos humildes diante do Senhor, e possamos atribuir e dar toda a honra e glória ao Teu nome por tudo, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe esse marido, essa esposa. Eu peço que o Senhor os abençoe, o cônjuge, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa casa, e a promessa que o Senhor colocou sobre nós, dos nossos filhos. Nós continuamos esperando os Teus milagres no meio da nossa casa. Senhor, alguns dos Teus filhos que estão aqui continuam esperando o Teu milagre sobre os filhos, e nós veremos esses milagres, Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Parece muitas vezes que está demorando, mas os nossos filhos chegarão, eles te glorificarão, eles te adorarão. Assim será também o casamento, assim também serão os negócios. Na hora certa tudo vai acontecer, e quando acontecer, a glória será toda tua, Senhor. Não permita com que o nosso coração arrogante, Senhor, se beneficie de qualquer coisa. Não permita, Senhor, porque se isso acontecer, nós vamos nos afastar de Ti, Senhor. Nós vamos para longe, vamos fugir como Adão fugiu. Não permita, Senhor, mas ajuda-nos a nos quebrantarmos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos humildes, para vermos os Teus milagres, a confiarmos em Ti. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Obrigado por mais essa semana de campanha. E eu quero pedir que o Senhor continue a gerar o milagre na vida dos Teus filhos, para que eles vejam esses milagres, Senhor. Que aconteça essa semana. Se não acontecer, Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle, mas clamamos que o Senhor traga milagres novos, coisas novas, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Eu ordeno que toda enfermidade que esteja aqui dentro saia daqui amarrada em nome de Jesus. Que esteja no corpo de qualquer um que esteja aqui. Toda enfermidade saia na coluna, nos músculos, nas entranhas. Saia toda doença, toda enfermidade, saia desse lugar. Saia dos nossos corpos, do meu corpo, do corpo de qualquer um aqui. Saia. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, e cremos no Teu milagre. Peço também por aqueles que não estão aqui, mas estão nas suas casas. Pela Ana que fez a quimioterapia, cuida do corpo dela, Senhor. Pela Sara lá no hospital, lá em Ribeirão, Senhor, que ela ganhe peso e ela não precise da cirurgia. Coloca a Tua mão no coração dela, Senhor,
Coloca agora, Senhor, manifesta o teu reino ali, Senhor. Sobre todos os nossos queridos que estão com algum tipo de enfermidade, com câncer, faz desaparecer esse câncer da nossa família, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Nós te adoramos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus te acompanhe, te abençoe, te faça firme nas suas palavras, naquilo que você ouviu nesta noite, e que o Senhor te faça caminhar firme sobre as águas, e que você veja milagres, e a Ele, a Jesus, seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Se você precisa que a gente ore por você, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Amém? Se você não precisa de oração, Deus te abençoe. Até amanhã que tem Suel. Se você quiser vir para amanhã para o Suel, para o evento, você tem que fazer sua inscrição. Vê lá no quiosque com os